Olá, bem-vindo a mais um episódio do workshop online Águias Advocacia. A floresta precisava decidir quem ia ser o rei. E o rei, obviamente, tinha que ser um leão. Só que haviam 3 leões. Então a Assembleia de Bichos se reuniu e tomou uma decisão. Ia colocar os 3 leões à prova. E essa prova consistia em subir uma montanha muito alta. Beleza. O primeiro leão subiu correndo, cheio de energia, chegou na metade da montanha e perdeu o fôlego e desistiu. O segundo leão, vendo o que o primeiro fez, foi mais devagarzinho e foi subindo, passou um pouco mais da metade e desistiu. O terceiro leão foi com persistência subindo de um lado, subindo de outro, e foi num ritmo ótimo, passou a metade da montanha, passou o patamar do segundo leão, mas ele não conseguiu e desistiu. Decepção total da Assembleia, os bichos todos reunidos, falaram, puxa vida, nós vamos ficar sem um rei? Como é que vai ser isso? Já iam se dissipando, quando a águia chegou e disse, peraí, eu vi como cada um se comportou enquanto subia na montanha. E isso pode fazer a gente decidir quem é o nosso rei. O primeiro chegou na metade e disse, montanha, você me venceu. E desceu a montanha. O segundo chegou um pouco acima da metade da montanha e disse, montanha, você me venceu. E desceu. O terceiro leão subiu um pouco mais do que todos, mas desistiu e disse, montanha, você me venceu. Só que você não cresce mais. E eu cresço. E um dia eu vou te superar. A nossa habilidade de hoje é a resiliência. Na física tem um conceito que é essa capacidade que os corpos têm de esticar e voltar ao seu estado natural. No nosso dia a dia, é a capacidade de recuperar-se diante de situações ruins e momentos difíceis. Ela é tão necessária. E você vai ver agora, em alguns passos para a gente se desenvolver na resiliência, que ela converge todas as outras habilidades, várias outras habilidades. A gente tem uma conexão no final das contas, quando a gente desenvolve as nossas habilidades complementares. O primeiro passo que a gente tem quando a gente está numa situação ou desenvolvendo a resiliência, numa situação ruim, numa situação difícil, é aceitar com calma a realidade. E como é que a gente faz isso? A gente encara essa realidade, olhá-la de frente, sem maquiar, com o pé no chão mesmo. Ter consciência que aquela realidade não é você, mas sim uma situação externa, uma situação que veio acontecer, que ela existe independente de você, ela não é você, ela é algo externo a você e uma dificuldade. Uma vez que você percebeu essa realidade, viu o que ela é, viu que ela é externa, ficou calmo diante dela, em vez de utilizar o escudo da negação, dizer, não, isso não está acontecendo, isso não é realidade, ter a sobriedade, ter o pé no chão de encarar essa realidade com toda a sua dimensão. E aí você está pronto para resistir. Então, esse processo de olhar a realidade, ver como ela é, sem negativa, saber que essa situação ruim não é você, mas sim uma situação externa a você, permite que você possa olhar para essa situação, resistindo com calma e aceitando com realidade essa situação difícil.
O outro passo é encontrar um sentido para essa situação difícil. Não se vitimizar, sair daquele processo, ai, eu sou coitadinho, eu sou coitadinha, tadinha de mim, por que isso foi acontecer comigo? Foge. Existe um pressuposto da programação neurolinguística, da PNL, que diz o seguinte: tudo que você foca, expande. Então, se você vai nesse lugar da vitimização, isso vai aumentar. Essa situação vai ficar maior, 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 maior. Vai tomar uma proporção muito grande. E vitimizar não vai te levar a lugar nenhum. Encontrar um propósito e estabelecer objetivos concretos naquela situação. Eu tenho um grande amigo meu, Max, que tem uma frase que eu acho sensacional. E eu tenho aprendido muito com ela. Eu digo que foi a frase desse ano. O que não é uma bênção é uma lição. Ok, a situação não foi o que deveria ser, a situação é difícil. Então, o que eu posso tirar disso? Qual o propósito, qual o benefício dessa situação para a minha vida? E do que eu ganhei desse propósito, dessa situação difícil, estabelecer já uma aplicabilidade, objetivos práticos daquela situação. E passar a sensação, tudo isso, toda essa situação que você vai ter, de não se vitimizar, de ver um propósito, estabelecer objetivos concretos para aquela situação, vai tornar uma situação impossível, insuportável de aguentar, de vivenciar, em algo administrável. Então, esse é um passo muito importante. Primeiro, é você ter calma durante a situação difícil, né? Dar uma olhada, ver, não fugir dela, não entrar em negativa, encará-la de frente com toda a situação. Depois, encontrar um sentido para ela. Não se vitimizar, encontrar um propósito. Quando você olha um propósito numa situação difícil, isso ajuda muito. E estabelecer objetivos a partir desse propósito. O que de concreto torna a sua vida. Com isso, você tira aquela sensação de insuportável para administrar. E o terceiro passo é a capacidade de improvisar e criatividade. Ou seja, o que fazer com tudo isso que você aprendeu ou com tudo isso que você recebeu dessa situação difícil? Você não se vitimizou, você teve um propósito, e o que fazer de melhor com os recursos que você tem diante dessa situação? Ela não foi uma bênção, mas foi uma lição. Que essa lição seja aprendida para que ela não seja repetida. Apesar que a lição é uma bênção. E imaginar possibilidades, além das usuais da automação, para criar uma situação, uma reação diferente a essa situação. Né? A gente tem mecanismos já, hábitos de reagir da mesma forma. Então, lembra que a gente falou da criatividade no outro vídeo? Que criatividade é solução de problemas? Então, ok, você está nessa situação difícil. O que você pode criar? Qual a solução diferente que você pode ter para essa situação? Imaginar isso é fundamental. Esse é o nosso vídeo de hoje e ele termina o nosso ciclo do workshop Águias da Advocacia. Curta o canal, deixa seu like e não esqueça de deixar os seus comentários sobre esse vídeo e sobre o workshop, porque feedback, a gente já viu, é fundamental para nós podermos evoluir. Obrigada!